Bom dia, meus queridos educandos da Escola Vida Nova. Aqui quem fala é a professora de Geografia, Jucinete. Hoje iremos dar início à nossa primeira videoaula falando sobre população mundial, aspecto demográfico. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Reflita. Quantos habitantes há no mundo hoje, aproximadamente? Você considera essa quantidade de pessoas grande ou pequena? Por quê? Responde aí, galera. Demografia. Significado: demo, povo, grafia, estudo, ou seja, demografia é o estudo do povo ou população. A demografia estuda a dinâmica populacional humana. O seu objeto de estudo engloba as dimensões, estatísticas, estruturas e distribuição das diversas populações humanas. Estas não são estatísticas variando devido à natalidade, mortalidade, migração e envelhecimento. Estudo da população. Compreender a realidade quantitativa e qualitativa da mesma. Para governantes, permite traçar planos e estratégias de atuação, além de poder desenvolver um planejamento para a sociedade. Entender os fatores de distribuição, as características gerais, os movimentos migratórios e as condições de vida e etc. Conceitos fundamentais. População absoluta ou total. Número total de habitantes de uma determinada área, país, região, município. Como a China é um exemplo. China tem 1,5 bilhões de habitantes. Quer dizer que a China é populosa. Por quê? A China tem uma área pequena para uma quantidade de pessoas muito grande. População relativa ou densidade demográfica. É a população total em relação à área, ou seja, é a medida de habitantes por quilômetro quadrado. Povoado. Singapura, por exemplo, tem 6.000 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer que Singapura tem uma área grande para uma quantidade de pessoas pequena. Vamos lá. Como é que se calcula a densidade demográfica? População absoluta dividida pela área. Vamos ver aqui a do Brasil. A gente pega o total de pessoas, de habitantes, né, no Brasil e divide pelo tamanho da área. Quando a gente divide, vai dar 24,7 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer isso, que o Brasil é povoado, não populoso. Então, o Brasil tem muito território para pouca quantidade de pessoas nele existente. População brasileira. Em 1800, a população era de 3,4 milhões de habitantes. 100 anos depois, em 1990, essa população dobra, ou triplica, vai para 17,4 milhões. Em 2000, ela chega a 170 milhões. 2013, 200 milhões. E hoje, 2020, percebe-se, né, os estudos indicam que essa população está diminuindo a quantidade de pessoas. Exploração demográfica. A população mundial levou mais de 1.600 anos para dobrar o seu tamanho e, depois, mais de 200 anos para dobrar novamente. Posteriormente, o planeta continuou um crescimento elevado da sua população, principalmente quando saltou de 2,5 bilhões para 5 bilhões em apenas 37 anos. Por esse crescimento populacional extremamente rápido e elevado, foi criado nos anos de 1980 a expressão explosão demográfica. Por que ocorreu esse crescimento? Estas mudanças estão relacionadas ao aumento da produtividade agrícola e, portanto, à maior oferta de alimentos. É bem sabido que o ser humano, quando bem alimentado, tem o seu sistema imunológico fortalecido, resistindo melhor às doenças e vivendo por mais tempo. Como a taxa de natalidade regida por outros fatores se manteve estável, o resultado é o aumento do número de seres vivos. As grandes descobertas do século XX, como a penicilina, as vacinas, os antibióticos, a asepsia das mãos e dos ferimentos, diminuíram bruscamente o índice de mortalidade. Como a natalidade não foi reduzida, o resultado foi o aumento do crescimento vegetativo. Responda. Você acredita que este crescimento da população se deu igualmente por toda a superfície da Terra? Todas as pessoas tiveram acesso às tecnologias agrícolas e avanços na área da saúde. Por quê? Quais os benefícios e malefícios do crescimento da população? Responde aí, galera.
Alguns conselhos demográficos. Esmola, pelo amor de Deus. Anticoncepcional. Gente, o que é que essa tirinha tá dizendo aí pra gente? Que as pessoas com menos condições, pessoas pobres, né, têm menos acesso à informação. Então, com isso, a tendência é ter mais filhos. Ontem, fazendo uma pesquisa aqui na rua, eu descobri que uma mulher aqui na rua, ela tem 10 filhos só para ter acesso à Bolsa Família. Imagine, 10 filhos dentro de uma casa só para ter um valor a mais no Bolsa Família. São coisas que acontecem no nosso Brasil. Brasil, população relativa urbana e rural. Se a gente perceber nesse gráfico de barra, em 1940, a quantidade de pessoas que moravam no campo era de 70%. E que morava na cidade, na área urbana, era de 30%. Quando chega em 2000, essa quantidade de pessoas que moram na área urbana aumenta e a da área rural diminui. Por quê? Com a Revolução Industrial, houve uma imigração do campo para a cidade, a qual chamamos de êxodo rural. Taxa de fecundidade é uma estimativa de números de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo. A taxa de fecundidade consiste em uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. Super, gente, vou repetir. A taxa de fecundidade consiste em uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. Vamos aqui para o gráfico novamente. Reparem, vou botar bem pertinho para vocês perceberem aqui, ó, junto comigo. Em 1940, a porcentagem da mulher ter filho era de 6 a 7 filhos por mulheres. Quando chega em 2010, esse índice diminui para 1 ou 2 filhos. Lá na frente, na próxima aula, a gente vai saber o porquê, né, que caiu o índice das mulheres de ter filho. De novo, eu tenho um exemplo em casa. Minha avó casou-se aos 15 anos e teve 19 filhos. Mas por que 19 filhos? 19, eu falei 9. Olha, queria 19 filhos. 19 filhos para ajudar na roça, para ajudar no campo e com isso aumentar a renda familiar. É o que se dizia, né, antigamente.